Os primeiros humanos eram muito mais assustadores do que você imagina. E não era por causa da força, nem da velocidade. Se você colocasse um humano primitivo ao lado de grandes predadores, ele seria o mais fraco ali, sem garras, sem presas afiadas, sem qualquer vantagem óbvia para matar. Mas mesmo assim, foi esse ser aparentemente frágil que dominou o planeta. O que os humanos tinham era algo diferente, uma habilidade rara na natureza, resistência extrema. Enquanto a maioria dos predadores depende de ataques rápidos, os humanos desenvolveram uma estratégia muito mais lenta e muito mais cruel. Em vez de correr atrás da presa com tudo, eles simplesmente começavam a seguir. Esse tipo de comportamento é conhecido como caça por persistência. Tudo começa com a escolha de um alvo. Pode ser um animal ferido, um mais fraco, ou apenas o que estiver disponível. A partir daí, o humano não precisa ser mais rápido, ele só precisa ser constante. Se o animal corre, o humano vai atrás. Se o animal muda de direção, o humano ajusta o caminho. Se ele desaparece, o humano observa o ambiente, identifica rastros e continua. Diferente de outros predadores. O humano não entra em pânico quando perde a presa de vista. Ele analisa, reconstrói o caminho e segue. E é aqui que o tempo começa a jogar contra o animal. A maioria dos mamíferos não suporta calor extremo por muito tempo. Eles correm rápido, mas precisam parar, precisam recuperar o fôlego. Já o corpo humano foi feito para resistir. Ele dissipa calor com eficiência, principalmente através do suor. Isso permite algo raro na natureza: continuar se movendo por horas sem parar. E enquanto o tempo passa, o desgaste aparece. Os músculos falham, a respiração pesa, a energia desaparece. E o mais perigoso é que isso acontece lentamente. Não existe um momento claro de derrota. A presa não percebe quando perdeu. Ela apenas continua, tentando sobreviver. Enquanto isso, o humano se aproxima, sem pressa, sem erro, sem parar. A estratégia não é vencer rápido, é garantir que o outro não aguente até o fim. Depois de horas, ou até dias, chega um momento inevitável. O animal já não consegue mais correr como antes. Ele diminui, tropeça, para, e nesse ponto, a distância desaparece. Agora, o humano acelera, não por desespero, mas porque já venceu. O ataque final não é bonito. Pedras, lanças rudimentares, o suficiente, porque a presa já tinha perdido muito antes. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Os primeiros humanos não eram predadores impressionantes. Eles eram inevitáveis. E essa característica nunca desapareceu. Ela ainda existe na persistência, na disciplina, na capacidade de continuar, mesmo quando o corpo quer parar. Foi isso que colocou os humanos no topo da cadeia alimentar. Não foi força, não foi velocidade, foi persistência. E quando um humano antigo escolhia um alvo, ele não desistia. E é exatamente isso que muda tudo. Porque quando você entende como os primeiros humanos caçavam, você percebe que aquilo não era apenas sobrevivência, era estratégia. Diferente de outros animais, os humanos não dependiam só do corpo. Eles usavam o ambiente, eles observavam o vento, a posição do sol, os padrões de movimento das presas. Eles sabiam quando um animal estava cansado, quando estava ferido, quando estava vulnerável e, mais importante, sabiam esperar. Essa combinação de resistência com inteligência criou algo extremamente raro na natureza. Um predador que não precisava vencer rápido. Ele só precisava não cometer erros. E isso tornava a caça ainda mais eficiente. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais impressionante. Os humanos não caçavam sozinhos, eles caçavam em grupo. E isso mudava completamente o jogo. Enquanto um seguia os rastros, outro observava a frente, outro analisava o terreno. Eles se comunicavam.
mesmo sem linguagem complexa como hoje, eles já tinham sinais, gestos, sons, e isso permitia coordenação. Agora, imagine isso acontecendo na prática. Um animal sendo seguido por horas, cansado, confuso, sem saber exatamente de onde o perigo vem. E quando ele tenta mudar de direção, já existe outro humano, esperando, não por acaso, mas porque eles previram isso. Isso não é só caça, isso é planejamento. E é exatamente aqui que os humanos começam a se destacar de verdade. Porque enquanto outros predadores dependem do instinto, os humanos começaram a desenvolver algo mais avançado, pensamento estratégico. Eles não reagiam apenas ao momento, eles antecipavam. E isso é extremamente perigoso, porque um predador que prevê seus movimentos é quase impossível de evitar. Com o tempo, isso foi evoluindo. As ferramentas ficaram melhores, as lanças ficaram mais eficientes, as técnicas de caça ficaram mais refinadas, mas a base nunca mudou: persistência. E isso não servia apenas para caçar, servia para sobreviver em tudo. Os humanos enfrentaram frio extremo, escassez de comida, ambientes hostis, e mesmo assim continuaram avançando. Saíram da África, atravessaram continentes, chegaram a lugares onde nenhum outro predador dominante chegou. E tudo isso sem força absurda, sem velocidade, só continuando. Mas existe um lado dessa história que pouca gente fala. Essa mesma persistência também era usada contra outros humanos. Grupos rivais competiam por território, por recursos, por sobrevivência. E quando isso acontecia, a lógica era a mesma: observar, seguir, esperar, não atacar de qualquer forma, mas escolher o momento certo, o momento em que o outro grupo estivesse fraco, cansado, despreparado, e então agir. Isso mostra algo importante. Os humanos não apenas dominaram o ambiente, eles aprenderam a dominar uns aos outros, e isso acelerou ainda mais a evolução. Os mais organizados sobreviviam, os mais disciplinados venciam, e os que desistiam simplesmente desapareciam. Com o tempo, essa característica ficou cada vez mais forte, e mesmo hoje ela ainda está presente, não da mesma forma, mas na base de tudo, na forma como trabalhamos, como estudamos, como insistimos em algo até dar certo. Essa capacidade de continuar, mesmo cansado, mesmo sem garantia de resultado, não é algo moderno. É algo antigo, muito antigo. E talvez essa seja a parte mais interessante de todas. Porque quando você olha para a história humana, não vê apenas evolução. Você vê repetição, o mesmo padrão em diferentes formas. Persistir, adaptar, sobreviver. E no fundo, isso nunca mudou. Só o cenário mudou. Porque o mundo de hoje é diferente. Mas a mente humana ainda carrega os mesmos mecanismos. E isso levanta uma pergunta curiosa. Se aquela versão antiga do ser humano ainda existe dentro da gente, então até onde essa persistência pode chegar? Porque uma coisa é certa: ela foi suficiente para transformar o ser mais fraco no predador dominante do planeta. E talvez ainda não tenha chegado ao limite.